Nós vamos nos debruçar um pouquinho mais profundamente sobre a construção dos significados, agora pensando no ponto de vista educacional. Muitas teorias nos falam, então, da importância do aluno como um construtor do seu próprio conhecimento, do seu próprio referencial. Nós sabemos já na educação, e temos discutido tanto em tantos projetos político-pedagógicos, né, que não basta mais só a figura do professor centralizador, autoritário, transmissor, mas também temos que valorizar o papel do aluno na construção do seu próprio conhecimento. Nós vamos discutir um pouquinho isso nesse bloco, então. Um dos autores que tem sido discutido sobre isso, tem sido relidos, porque já escreveu há bastante tempo também, né, o Ausubel, falou, entre outros autores, também sobre a questão da aprendizagem significativa. Entre aquela teoria da comunicação que diz que a construção de significados é importantíssima para que a comunicação aconteça, de verdade, a educação também tem falado nisso, sobre a aprendizagem significativa. O Ausubel até falou para a gente, né, nos seus textos, de que o mais importante nem é o que a gente não sabe ainda. Para a aprendizagem, o que a gente não sabe não é o mais relevante, mas é aquilo que a gente já sabe. É aquilo que a gente acredita, que a gente já aprendeu, os nossos valores, o que a gente valoriza, o que a gente espera, né, o que a gente deseja, aquilo que a gente já construiu, é que é importantíssimo para a gente aprender. Afinal de contas, a gente recebe tantos estímulos, tantas informações. O que a gente deixa entrar, se transformar de informação em conhecimento, né? O que faz com que a gente se aproprie disso tudo? São as coisas que a gente já acredita, já sabe, é o que a gente faz, os nossos filtros, através dessas teias que a gente prepara, nessas nossas filtragens, a gente decide o que vai ser significativo para nós e o que não é. Então, segundo essas teorias, o mais importante de tudo é a gente pensar com quem que a gente está lidando na educação, com quem que a gente está trabalhando, quem são as pessoas a quais a gente se dirige. E até a ideia do alvo, né, do público-alvo, passa a ser um pouquinho criticada, porque a gente não lança só setas de conhecimento para atingir o centro de alvos que estão lá fora. Esses alvos se movem, têm suas próprias cabeças, têm suas próprias definições, e algumas das nossas setas não vão chegar neles porque não são significativas para essas pessoas. Então, a aprendizagem significativa, basicamente, nos diz que aquilo que a gente faz tem que ter sentido. Não sentido só para quem expõe, para quem manda, né, para quem controla, como os professores, mas principalmente tem que ter sentido para as pessoas que vão buscar a educação, para a sua comunidade, para a sua família, para a sua empresa, para o seu país e para eles próprios como pessoas, né? Então, a gente tem que estar bastante atento a isso, que a significação, a ressignificação, às vezes, a construção de significados em cima de novos significados, né? O que eles interpretam dos textos que a gente escreve, como é que eles imaginam as imagens que a gente passa para eles, como é que combinam essas coisas todas, né? Então, a interpretação e a construção dos múltiplos significados é bastante importante para nós pensarmos no desenho dos nossos próprios materiais, né? Eu quero parar um segundo para pensar com vocês também algumas coisas da teoria da comunicação clássica, que dizem que tem duas instâncias de interpretação. Por exemplo, de uma imagem que seria denotativa, isso quer dizer, o processo de denotação é aquilo que a imagem comunica sem a gente poder fazer muita força, aquilo que ela revela diretamente. Por exemplo, veja comigo essa primeira imagem. Essa imagem denota, segundo essa teoria, uma escultura de um revólver com o cano, com um nó no cano. Então, eu não interpreto muito, eu só leio o que está na imagem diretamente, né? Mas eu teria um processo de conotação, isso quer dizer, de construir um significado em cima daquilo que eu vi imediatamente. Eu não estou vendo só uma escultura de um revólver com cano trançado, eu estou interpretando e criando novos significados aí em cima. Alguns desses significados o autor gostaria que eu criasse também, mas ele não pode saber exatamente quais são os significados que eu vou dar para eu acrescentar a essa imagem. A gente imagina alguns que a gente compartilha, mas pode ser que para cada um os significados sejam bastante diferentes. Isso acontece a todo momento. Por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui para vocês, uma palavra que vocês vão interpretar porque vocês conhecem a língua portuguesa. Por exemplo, eu digo para vocês, pão. Todo mundo entendeu o que eu estou falando, estou me referindo a determinado tipo de alimento. Isso seria uma denotação direta, né? Eu estou interpretando diretamente a palavra pão. Mas que pão que cada um construiu na sua cabeça? Um pão bengala, um pão francês, um pão mais doce, um pão salgado, né? Se eu estiver com fome, eu posso acrescentar outros significados a essa palavra. Se eu estiver de dieta, eu vou acrescentar outros significados a essa palavra, né? Quer dizer, a comunicação aconteceu numa instância razoavelmente direta, mas também nós acrescentamos na nossa interpretação outros significados que são pessoais, subjetivos, às vezes até culturais, né? Também. Mesma coisa, outra imagem que a gente tem ali. Tem uma imagem do 11 de setembro, né? Um avião atingindo as torres gêmeas lá
em Nova York. O que a gente pode dizer? Aqui estou vendo um prédio em chamas, e assim por diante. Descrevo a imagem no termos denotativos. Mas a conotação, os significados que estão atrás, dependem também não só da minha interpretação. É evidente que eu posso concordar, se alguém concorde, né, com isso, eu posso discordar, eu posso ficar revoltado, posso ficar com medo, preocupado, mas eu também posso acrescentar outros significados que eu aprendi com outros meios. Se eu nunca ouvi falar disso e nunca vi essa imagem antes, talvez eu não interprete como sendo o 11 de setembro. Isso quer dizer que a comunicação também depende dos outros meios, das outras mensagens, e as teias de significado que nós construímos são bastante complexas e suportam também, supõem a interrelação entre esses meios e o meu papel interpretador individual, né? Então é social e individual, é pessoal e coletivo também esse processo. Por isso que a gente pode até terminar perguntando, né, se a denotação existe. Se existe alguma coisa que comunica por si mesma diretamente, ou se todo o processo é um processo de interpretação. Tem histórias aí na história dos meios de comunicação que nos demonstram que até coisas que nós imaginamos que é uma comunicação direta, sem interpretação, nunca é, também depende de situações culturais, né? Contam que o famoso cineasta Eisenstein, ao passar nos Montes Urais, depois da Revolução Russa, né, alguns filmes de mobilização dos camponeses, se espantou de saírem correndo, assustados das salas de cinema, e depois conversando com eles, ele entendeu, as pessoas achavam que era muito horrível para elas ver pedaços de pessoas, cabeças, pernas, corpos, braços, né? Eles não interpretavam a imagem. Nós sabemos, nós conseguimos interpretar as imagens e sabemos que se tem uma cabeça, tem o resto do corpo, só não estamos enquadrando, né? Vocês sabem que daqui para baixo tem alguma coisa. Agora, quem nunca leu esse código, quem nunca deteve nas mãos, não aprendeu a ler essas linguagens diferentes, nem sempre faz isso de uma forma natural. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, né? A leitura também é algo dado socialmente, né? As crianças não nasceram com as mãos como mouses, né? Elas não são mais naturais, elas aprendem a ler essas mídias de uma maneira diferente da gente, quem sabe? Portanto, as leituras dependem da história, do contexto, da cultura e também da posição de cada um e do que eles já sabem, do que já viram, do que já leram, das informações que já receberam e de interpretações anteriores, né? Por isso é muito difícil para a gente falar, como a educação tradicional diz, na aquisição do conhecimento, né? Na transmissão de conhecimento. Nós só podemos construir. Conhecimento é algo que só pode ser construído porque ele depende de interpretações, de leituras e de introjeção daquilo que a gente recebe. A gente pode transmitir informações, né? A gente pode adquirir dados em algum lugar. Se a gente pudesse adquirir conhecimento, era uma boa pergunta para saber onde é que isso se dá, se se vende por metro, por quilo, né? Onde é que a gente adquire conhecimento? No fundo, construir conhecimento é até uma redundância. Conhecimento só pode ser construído ou não é conhecimento. E aí vem nosso trabalho. Nosso trabalho é construir, então, materiais educacionais ou materiais com finalidades didáticas que nos ajudem nesse processo, né? De tanto transmitir informações, dados, estímulos para as pessoas, quanto no processo de apropriação desses dados e informação e na transformação disso tudo em coisas mais permanentes que nós podemos chamar de conhecimento. Então, né? O aluno tem que ser tomado como um ser pensante, porque ele é um interpretador, né? É um ser que pensa, que raciocina, que reflete, que tem seus próprios valores, as suas ideias, e não um vaso, né, vazio que a gente vai simplesmente encher de conteúdos, né? Nós temos que considerar também, levar sempre em consideração a curiosidade, a tendência para a criação, para a descoberta, para a aplicação das coisas. Nós temos que pensar também na esfera, além da esfera cognitiva, também nas outras instâncias, por exemplo, dos valores, da ética, dos propósitos que as pessoas têm, dos seus desejos, suas expectativas, seus temores, né? Nós temos que considerar as pessoas do outro lado, não só como receptores, mas como pessoas completas como um todo, que elas podem realmente fazer a interpretação e a construção daquilo que a gente imagina, que faz parte do nosso processo educacional, né? Então, espero que a gente possa ter revisto um pouco os conceitos muito arraigados da comunicação e aberto um pouquinho a nossa cabeça para um processo comunicativo mais amplo, mais envolvente e principalmente com foco naquele que interpreta, que constrói e que é o nosso aluno que aprende.